Nossa, que coisa mais bonita, meu Deus do céu. Eu não estou aqui para te atrapalhar, né, Marcos? Eu entro em dia, entro no horário. Você, cara, pontual, hein, Entendeu? mano? Você virou americano, foi? Cara, eu não brinco, entendeu? Eu Quando, não brinco. quando você morava lá em Coelho, não sei o quê, eu chegava 5 horas atrasado nos nossos encontros. Pô, é porque tinha pedágio, né, cara? Esse negócio de Aquela pedágio aí não é lambretinha. comigo, não. Você via com aquela lambretinha sua. Ai, Faz só rir parte. para não chorar, né, não, meu amigo? Hoje Ai, em ai, dia, ai. vamos rir porque eu já chorei o suficiente ontem, hoje. Eu tenho que rir. É Obrigado por me verdade. chamar. É triste ter que te encontrar sobre essas circunstâncias, debaixo dessas circunstâncias, mas, enfim, é bom te ver. Legal, Bom querido. bater papo, como nos Deixa eu tempos só antigos. explicar para nossa turma por que a gente está fazendo isso. A ideia é Você toda quer que eu noite a saia e gente... volte de novo? Tipo, Não, uma não. entrada triunfal? Tipo, É, a ideia é toda noite a gente chamar um pastor, amigo. Ele vai ficar fazendo gracinha, gente. não, vai, vai. Mas a ideia é o seguinte: eu recebi muitos relatos de pessoas com. Por causa dessas quarentenas, que hoje eu vi no jornal que vai demorar muito mais do que eu estava pensando, começou a liberar alguns gatilhos de depressão, ansiedade, muitas dúvidas. Por incrível que pareça, eu não sei porquê, a BBC Brasil me entrevistou e agora eu dei uma entrevista para o UOL. E é porque tem alguns pastores que estão indo contra esse negócio de quarentena, achando que isso é falta de fé ou sei lá o quê. E aí eles estão procurando para ver se é opinião e a gente tem falado sobre que não é assim. Por isso que a gente está fazendo essas lives, para confortar, que agora é a hora dos pastores estarem mais perto, né? A segunda é para que a gente faça conexões com pessoas que, que a gente considera pastores, homens de Deus, pessoas coerentes. E o terceiro são dicas para o que fazer nesse tempo que está reservado, né? E o Tiago, será que eu preciso apresentar? Eu preciso apresentar, né? Porque tem gente do meio presbiteriano que é isolacionista. Tem muitos por toda parte. Ai, ai, ai. Tiago Arraes é pastor, as pessoas conhecem muito mais a música dos Arraes, né? Mas o Tiagão é um pastorzão. Aliás, eu acompanho as lives ou o vídeo que ele posta. Ele tem postado, já tinha postado uma outra igreja, é isso, Tiago? Tem um canal no YouTube que eu, na verdade, comecei fazendo para manter contato com os alunos, quando eu dava aula no interior de São Paulo, para manter conteúdo, ideias, manter o contato de alguma maneira ou de outra, né? E no passado eu fazia vídeos com base em perguntas de pessoas que me mandavam. Hoje em dia, eu recebi tantas críticas de toda parte. Não, isso aí são tudo ideia sua, tal. Eu falei, então tá bom, então eu vou começar a estudar a Bíblia e vamos ver se eu consigo ser mais contundente, né, ou mais claro nas minhas colocações, se a gente seguir o texto bíblico e apontar para o texto, que é um risco, né? A gente acabar falando coisas que podem parecer mais nossas ideias, quando acho que no fim o que nos une, tanto eu, você, junto com tantos outros, é a confiança que a gente tem uns nos outros na maneira de se aproximar do texto bíblico e de saber que, independente de qualquer diferença doutrinária e essas bobeiras que o pessoal gosta de enxergar, eu prefiro confiar na sua integridade, nessas virtudes bonitas que fazem a sua leitura da Bíblia conduzir pessoas para um entendimento próprio do que está acontecendo ali e, mais importante ainda, de como isso se aplica à realidade externa, à nossa maneira de viver. Então, no fim, é isso. Então, hoje a gente está cobrindo, eu sei que você cobre também vários livros, Marcos, que eu acompanho os seus vídeos também de longe aqui. Então, a gente está cobrindo a Epístola de Tiago, em primeiro lugar, porque eu escrevo toda semana para a minha igreja uma cartinha com várias coisas e nela tem um comentário bíblico. Cobrimos Gálatas, 1 João e agora estou fazendo Tiago e daí fazendo os vídeos da outra igreja. Então, confira o canal Outra Igreja, Que onde eu legal. compartilho. Agora, como é que... Fala um pouco da tua realidade aí, como o coronavírus pegou, quais são as orientações que você passou para a tua igreja, como é que está a realidade aí? Você está morando nos Estados Unidos, a turma, nem sei se todos sabem. Bom, obviamente, você é pastor, eu sou pastor, e basicamente isso significa que a gente tem responsabilidade diante de uma congregação e de pessoas que enxergam em nós uma referência
em momentos bons e em momentos de crise. Eu, pessoalmente, nunca vivi um tempo como esse na minha vida, independente de ser pastor ou não. E agora que eu estou 1 ano aqui, a gente agora deu de cara com essa mudança radical de paradigma de vida e de tudo mais. Então, logo nos primeiros rumores ou nas pesquisas, obviamente você deve ler jornal aí, eu não sei qual você lê. Aqui eu tenho 3 abertos, leio o jornal local de manhã, mais o New York Times e tudo mais, você vai começando a ver uma tendência, uma repetição, uma coisa. Então, logo de cara, eu comecei a entrar em contato com os líderes, porque obviamente a igreja não é minha, a gente tem um corpo todo de liderança que a gente discute certas coisas, e logo de cara eu já propus, falei, olha, eu acredito que até entender a gravidade da situação, a gente deveria recomendar para toda a igreja a gente fechar até por tempo indeterminado, até entender o que estava acontecendo. Então a gente vai estar fechado amanhã, a gente já fechou semana passada, cancelou todos os encontros presenciais. Por quê? Porque mais da metade da minha congregação tem mais de 50, 60 anos de idade, eu poderia dizer. Então, eu não quero assumir nenhum risco. Ser responsável é ser responsivo, principalmente nesses dias de dificuldade. Então, eu não quis arriscar. Recebi algumas críticas de um ou outro, mas quando o nosso grupo de líderes aqui votou, foi unânime. Então, acabou sendo uma decisão importante, considerando agora, 1 semana e alguns dias depois, a situação que o mundo se encontra. Como é que você tem feito para estar mais presente, assim, e o culto em si? Bom, a gente já enfatizava, Marcos, eu não sabia como é que eu ia coordenar a minha congregação como pastor a princípio. São coisas que a gente vai aprendendo, quais são as coisas que a gente vai valorizar. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, na igreja em Santa Fé, o desafio era que eu tinha 2 igrejas brigadas uma com a outra, membros que não se gostavam e que se dividiram há mais de 15 anos atrás. Então, ensinando o evangelho, conversando com os líderes. Em maio do ano passado, as 2 igrejas se juntaram depois de 15, 20 anos. Então, isso foi uma porta aberta, uma oportunidade para a gente se redescobrir como comunidade. E agora que a gente é um só, com diferenças políticas, sociais, com ideias diferentes, como é que a gente vai se comportar como comunidade? Então, desde o começo, eu tenho enfatizado bastante essa realidade de que é comum para nós, que eu já vejo você falar há muito tempo também, de que igreja não é o prédio, é a vivência, é a vida, é de viver em comunidade, individualmente, debaixo dessa realidade que é o reino de Deus. Então, essa ênfase já estava lá, o que acabou ajudando muito agora dentro desse contexto, o pessoal não se sentir traumatizado porque a igreja fechou. Então, eu já gravava os sermões semanais no nosso canal da internet, no Advent Life, então os sermões continuam lá. Agora, o estudo bíblico a gente está fazendo por esses aplicativos que estão aparecendo agora, Zoom e tudo mais. Então, o estudo bíblico semanal está sendo por lá. Qualquer outro encontro de oração, eu fiz um ontem com eles para orar, para ouvir os pedidos, para ouvir as necessidades. Então, a gente se vê pelo menos online. Eu continuo me comunicando através dessas cartas semanais, que o pessoal já estava acostumado a receber e ler, que acaba sendo bom também. Então, a gente faz o possível, mas o bom, pelo menos nessa questão toda, que a ênfase sempre foi a vivência da realidade, do que a gente aprende em comunidade fora. Então eu fico feliz que pelo menos isso estava um pouquinho claro já para eles agora, quando o mundo acabou, né? Tiago, uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo é interessante, porque ontem eu tive um pastor presbiteriano, hoje um adventista e amanhã vai ser um batista. Amanhã vai ser o Mas lembre, Marcos, que eu não sou a melhor referência, de um pastor. Para mim, você é. Eu não sou aquele representante, mas vamos lá, diga. A minha pergunta é uma pergunta assim que a gente sabe teoricamente a resposta, mas a gente ainda está muito preso ao templo, ao templo do Antigo Testamento, até porque a maior parte da nossa Bíblia se fala tanto em templo e tabernáculo, então a gente pegou essa estrutura. Muitas igrejas pegaram essa estrutura do Antigo Testamento e praticamente foi o goela abaixo no Novo Testamento. E a gente faz esse negócio aqui, tenta administrar isso. Como ser igreja nessa situação? E aí eu não estou só perguntando ser igreja no sentido de cultuar a Deus de forma intencional. É lógico que nossa vida é um culto, mas ser igreja
comunitária, né? Ter todo esse novo projeto de Deus de reino. Claro. Bom, agora eu posso falar tanto da realidade aqui, como para o público que está assistindo a gente. Mais uma vez, a realidade da igreja como templo, como prédio, obviamente eu não preciso, se eu for entrar nesse assunto aqui junto com você, a gente vai passar não sei quantas horas falando sobre como essa dinâmica foi subvertida agora através daquilo que Cristo estabelece. Um reino que começa dentro, que toma forma em comunidade. Eu acho que uma das dificuldades que eu tinha no Brasil em comunicar certas coisas é que, devido à grande ênfase que as pessoas faziam no prédio, e que se não for no prédio, e da barganha com Deus e tudo mais, eu acabava enfatizando mais aquilo que Deus faz individualmente em mim, da importância de eu entender essa dinâmica na minha vida pessoal. Aqui nos Estados Unidos, quando eu cheguei aqui, a sociedade é extremamente individualista, mais que no Brasil. Então eu tive que jogar o pêndulo para o outro lado, para as pessoas entenderem a importância da congregação, de se juntar como corpo visível, que para mim é uma coisa extremamente importante. Um não elimina o outro. O reino, ele começa em mim e tem uma dimensão existencial individual, na maneira como eu coordeno a minha vida em família, na minha escola, no meu trabalho e tudo mais, mas isso nunca é uma realidade em detrimento do corpo em si. Aqui na minha igreja, eu escrevi a nossa liturgia, né, é bem reduzida, mas para começar aquilo que a gente faz juntos, eu escrevi um texto, que é tipo uma leitura responsiva, vamos dizer assim, entre eu e a igreja. Toda semana a gente repete isso juntos. E ali a gente tenta estabelecer claramente a razão de estar junto. Em outras palavras, existe um sistema. O texto começa falando do sistema que governa a ordem humana, que tem vários nomes para ele. Babilônia, Egito, vivência do pecado, vivência da carne e tudo mais. Roma. A Bíblia fala explicitamente contra esse sistema. O que você falou, Novi? Roma. Roma, qualquer um, tem vários nomes para esse sistema. E esse sistema está operando em tudo. O problema de certas denominações, da minha e de outras também, é de reduzir isso a detalhes denominacionais ou doutrinários. Ah, não, que sábado, domingo, é isso, é aquilo. Então, isso é Babilônia, aquilo não é. E não entendem a visão mais ampla de todas as coisas. Em outras palavras, nesse texto que eu escrevi, a gente fala, por que então que a gente se reúne em Cristo toda semana? É para subverter esse sistema, porque o sistema vai empurrar a gente para viver de forma isolada, individualista e egoísta. Agora, quando a gente se une, a gente relembra de que em Cristo nós somos um corpo, uma família e uma realidade. Aí, por que a gente não trabalha nesse dia específico? Porque a gente entende que o sistema vai ensinar para a gente que o clímax da existência está em comprar, em vender, em ganhar, em adquirir e tudo mais, mas a gente rejeita isso e vive um dia em paz, em confiança na providência de Deus para nossa vida. Por que a gente senta na mesa e come depois do culto um com o outro? Aí o pessoal responde. Porque o sistema vai ensinar a gente a sentar só com aqueles que acreditam como nós, só com aqueles que pensam como nós. Mas em Cristo não tem judeu, nem grego, homem e mulher, todos somos um nele. E por que a gente alimenta os pobres e os oprimidos e dedica dinheiro e tempo para essas coisas? Porque o sistema rejeitou e cuspiu e fez descaso de todos eles. Então, nesse aspecto, a gente encontra, acho que a resposta da sua pergunta, que é essa dupla dimensão. Algo acontece quando a gente se reúne em comunidade que agora deságua na vivência individual e em comunidade de todo mundo. Aquilo que eu aprendo a fazer dentro da igreja, eu acabo vivendo todos os dias fora. Eu aprendo dentro da igreja a sentar com todo mundo, então fora eu vou sentar com todo mundo. Eu aprendo a confiar em Deus e descansar num dia para eu levar esse mesmo descanso para os outros durante a semana. Eu aprendo a ter interesse na história do outro e de entender que comunidade é uma necessidade para a vida e eu levo isso para o meu dia a dia. Então, nisso você tem essa dinâmica do que é a igreja, que é tanto o comunitário como o comunitário dentro do prédio, dentro do local onde se reúne, como o individual e o comunitário fora também. Então, eu tento manter esse equilíbrio entre essas duas coisas, da importância da congregação e de deixar explícito e claro a conexão entre aquilo que a gente faz juntos e aquilo que deve acontecer fora. Então, acredito que depois de um ano fazendo isso, mais ou menos, com eles, a gente acabou treinando para um tempo como esse agora, em que esses mesmos princípios governam e daí a gente acaba fazendo muitas coisas como igreja, sem necessariamente estar dentro do prédio. Desde levar sopa para o povo que está na rua, que em Santa Fé tem um problema grave de sem teto. Então, a gente faz sopa, um leva sopa para o outro põe no container, o outro leva para o carro e distribui.
A gente está com toda uma campanha de levar comida para os idosos e os pobres dentro da nossa comunidade de fora também, fazendo parcerias com gente também na comunidade de outras denominações, e gente nem religiosa que está fazendo muita coisa boa na comunidade também, e por aí vai. Então, assim... Vocês já estão em quarentena aí ou não? Eu estou em quarentena, claro. Eu saio para fazer essas coisas que eu tenho mencionado, que eu acabei de mencionar agora. De vez em quando, para compras de comida, se acaba alguma coisa, mas fora essas saídas para atender o membro que está acontecendo uma coisa, alguma consulta, alguma dessas iniciativas sociais, é de volta para casa. As crianças não saem, a não ser que é para o jardim aqui para respirar um ar e conversar e respirar um ar puro, mas não sai. Completamente parado dentro de casa e fazendo essas coisas de escrever, de pregar e de visitar e de daí as coisas sociais daqui. Qualquer saída é só para fazer essas coisas e voltar. E eu saio. Paula e crianças ficam em casa. Agora, uma pergunta mais assim sobre sua percepção. O que você acha que a nossa sociedade um todo vai mudar com esse fenômeno, que é um fenômeno mundial? Tá todo mundo vivendo isso, alguns de forma mais dramática, outros um pouco menos. E o que vai mudar ou o que deveria mudar na sociedade, agora não é nem entre nós cristãos, mas na sociedade depois do que vai acontecer aqui, ou o que você acha que vai mudar? Eu escrevi, Marcos, eu não sou profeta, obviamente, nem filho de profeta. Eu não sou nada aqui. Mas o sentimento que eu tenho pensando nessas coisas todas, você é um pastor, você entende isso também. No Brasil eu ainda tinha um pouquinho mais, eu podia fazer certas coisas a mais que aqui eu não posso, mas o sentimento que eu tenho de limitação de poder ajudar as pessoas agora nessas circunstâncias, o sentimento que eu tenho é que eu escrevi isso na internet e muita gente não entende. Um mundo acabou. Eu não sei se você sente a mesma coisa junto comigo. Eu estava vivo no 11 de setembro. Historiadores no futuro vão entender o 11 de setembro como um divisor de águas. Tem outros fatores também, internet, tudo mais, que fez o mundo ser completamente diferente com relação à informação, com relação à notícia. Mas eu não sei você, mas quando teve o 11 de setembro, eu lembro da gente comentar do lado. Isso vai mudar a história. Não, já falava. O pessoal já sabia. Na época, não sabia o que era, mas já sabia, sentia. E eu era novo, não tinha noção de nada. Hoje não tenho noção de muita coisa também, mas o sentimento que eu tenho é de que numa proporção extremamente maior, obviamente mundial, um mundo acabou. Como vai ser o próximo, eu não tenho ideia. Eu acho que o que aconteceu, e o Brasil já politicamente tem experienciado um pouquinho disso, já tem se preparado para o que aconteceu agora, de uma maneira que o coronavírus, esse Covid-19 agora, veio como um apocalipse. Veio para revelar aquilo que estava encoberto. Veio para revelar a fragilidade política, veio para revelar a fragilidade econômica, veio para revelar a fragilidade na nossa organização hospitalar e na nossa organização social. Veio para revelar em quem a gente pode confiar no nível de notícias, em quem a gente pode confiar no nível pastoral, quem tem falado coisas que são próprias e compatíveis com a realidade. Veio para revelar tudo, veio para revelar em como a gente lida com as nossas finanças, veio para revelar o que de fato importa na vida. Exatamente. E eu acho que isso é uma das coisas que está mais forte aqui no Brasil, porque o pessoal, assim, nos últimos 2 anos ou 3, você sabe disso, se apanhou, o pessoal estava deixando a comunhão dos santos, ou de acreditar que você é salvo, que eu sou salvo, assim, no sentido você e eu, figurado, um irmão com o outro, por opinião política, opinião ou teológica ou denominacional. E aí eles estão chegando agora vendo que, cara, talvez não, isso não tem nada a ver, cara. Chegou agora, mano, é todo mundo igual. Bom, eu não vou nem. Esse eu não vou entrar porque eu me irrito discutindo esse tipo de coisa por diversos motivos. Aqui em Santa Fé eu me sento todo mês com um judeu, muçulmano, budista. A gente tem um grupo aqui na cidade de não denominacional que mantém o abrigo de sem-teto na cidade, que faz um monte de coisa que o próprio governo não faz.
Então, essas bobeiras, eu acho que é isso. Esse é o Apocalipse. É isso que Mateus 25 fala, que no final não tem aliança denominacional. No final, ou você viveu de uma maneira, ou não viveu de uma maneira. Ou você entendeu certas coisas e permitiu essas coisas tomarem conta da vida, ou você não entendeu certas coisas. E o que eu amo daquele final de Mateus 25 é o santo desconhecimento daqueles que chegam no reino tem com relação a tudo. Quando foi que a gente fez todas essas coisas? Porque para eles já era uma prioridade, já era parte da vida, não era necessário uma prova dessa para revelar de fato quem eles eram, apesar que o Apocalipse é sobre isso. O final é sobre isso, é sobre o véu caindo para a gente ver quem é quem. Então eu acho que a situação mundial atual é um relance E disso. uma das coisas que eu mais gosto desse texto que você citou é que a gente geralmente, porque a gente é religioso, e é o religioso que interpreta a Bíblia na maioria das vezes, a gente geralmente fica mais preocupado daqueles que falam, mas o teu nome eu fiz e não fez. Mas eu acho que a graça surpreendente, né, a maravilhosa graça, como diria o mestre, ele é para aquele cara que nem sequer, agora eu vou tomar cuidado aqui, era assim, como é que eu vou dizer? Ele não sabia que ele era salvo, ele nem estava na religião e estava assim, pai, quando foi que eu te alimentei? Não, quando foi? Ele é surpreso pela graça, assim, não, cara. É o Jim Peterson, né, cara? Eu gosto tanto de como ele falava as coisas simples, cara. Meu trabalho é mostrar a graça e desvendar os olhos para a realidade que já está operando no mundo. Eu acho isso lindo. Agora, sobre a segunda parte da sua pergunta, sobre o que a gente deve fazer, o que deve mudar, eu não sei. O meu desejo para a igreja cristã, para os pastores, para as pessoas que merecem bons pastores e merecem pessoas preocupadas com tudo aquilo que importa para Deus de fato, o meu desejo para a comunidade, mesmo que não tem bons pastores, e para aqueles que estão sofrendo debaixo de falsos ensinamentos, é que a gente passe a entender quão pequeno é o mundo, como o problema do outro está mais próximo de mim do que eu imagino, e que a nossa leitura, pregação e entendimento da Bíblia leve em consideração aquilo que sempre foi uma realidade bíblica, de que aquilo que acontece com o outro é de extrema importância para Deus. Enquanto o vírus estava lá na China, a vida estava tranquila e a gente lia a Bíblia pela hermenêutica do nosso contexto social, dos nossos problemas de Netflix modernos, entendeu? Agora, se a gente se desvencilha disso tudo e passa a entender, por exemplo, o que eu estou fazendo em outra igreja agora está sendo um grande aprendizado até para mim. A preocupação que Tiago tem na igreja cristã primitiva é com os pobres, é com aqueles que estavam sendo oprimidos e abusados. E você fazer descaso a isso era basicamente você não pertencer a nada que representava a igreja cristã e seguidores de Jesus. Em outras palavras, a gente olha por cima, a gente ignora essas paradas até certo ponto. Eu sei que você não faz isso, porque você tem várias iniciativas dentro da sua comunidade, aqui a gente tem várias também, mas em geral a leitura da Bíblia em qualquer denominação é individualista. É o que a Bíblia tem para dizer para mim e para você aqui na nossa sala e igreja com ar-condicionado. Acho que o que o vírus veio para revelar sobre o mundo é que os problemas do outro podem ser os meus também, se eu não me cuidar. E essa privação que a gente está experienciando agora como sociedade já era realidade para muita gente no mundo antes do vírus chegar. Para refugiado, para gente que estava fugindo dos seus países de guerra, sem água, tinha criança, bebê morrendo de frio lá na Síria, no exílio de guerra, naquela bagunça toda. Agora, quando o problema bateu na nossa porta, quando a gente está sendo forçado a ficar dentro de casa, quando a conta está chegando e a gente está vendo que vai ter problema no futuro, aí, de repente, a gente vai para a Bíblia e nota que a Bíblia já estava falando disso sempre. Só que a gente só levou em consideração porque agora o problema é nosso. Então, eu espero que a hermenêutica para esse novo mundo que vai surgir agora seja uma hermenêutica mais despida desse nosso individualismo, dessas nossas preocupações modernas e essas preocupações menores, para entender de fato aquilo que importa para Deus e o nosso papel e o nosso lugar no mundo diante de todas essas preocupações. Então, esse é meu desejo. Não sei se é isso que deve acontecer ou não, mas como pastor, esse é meu desejo. Nos seus devocionais ou na sua leitura bíblica, o que você acha, o que Deus falou com você, assim, de forma pessoal, que você pode compartilhar, ou a sua visão do que Deus está querendo da gente com isso? Porque
uma coisa meio comum na nossa teologia, várias coisas, né? Mas uma delas é a soberania de Deus. Certo. E as pessoas ficam agora querendo falar se isso é juízo, se isso não sei o quê. Eu acho que é melhor a gente tentar entender a mensagem de Deus e ouvir a palavra. Eu acabei de fazer o upload do último vídeo da outra igreja que vai falar sobre Deus e tentação, e eu vou tratar um pouquinho disso. Eu acho que nessas horas, obviamente, é curioso, né? Porque a nossa leitura da Bíblia, inevitavelmente, ela carrega a nossa tradição, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente estabeleceu como certo, correto, para o próprio entendimento da Bíblia. Então, você tem um círculo. Tem a minha tradição, a minha leitura da Bíblia, e como a minha leitura da Bíblia influencia a minha tradição. E a gente vive nesse círculo. No texto de hoje, a Bíblia fala, Deus não tenta ninguém. Porque ele não pode ser tentado pelo mal. Então, a gente vive dentro de uma cosmovisão, eu entendo a percepção da igreja reformada sobre a soberania de Deus, de como tudo isso faz parte de alguma maneira do plano de Deus e tudo mais. E o engraçado, Marcos, é que como adventista, eu até mencionei isso no vídeo, o pessoal sempre critica, no caso eu ou outros, eu não recebo tantas críticas, mas tem gente que recebe a crítica, e a crítica é válida, não é inválida. De que o pessoal adventista é seita porque colocam essa tal de Ellen White acima da Bíblia e tudo mais. Eu e você, a gente sabe que esse não é o meu caso. Eu submeto a Ellen White, todo mundo ao critério do princípio da reforma protestante, que é sola escritura. Através das escrituras eu avalio a validade de todas as fontes, de tudo aquilo que está diante de mim, que não é a revelação bíblica. Solo Cristo, através de Cristo e da Bíblia eu posso ter uma percepção daquilo que é bom e válido. Agora, eu estou disposto a colocar Ellen White e a minha tradição adventista debaixo desse crivo, o que me trouxe alguns problemas no passado, mas o que é prática normal em várias partes do mundo de adventistas também. Agora, para um reformado, para um luterano, eu quero ver eles fazerem essa mesma movimentação. Então, o que é a soberania divina sem Calvino, sem Agostinho? Como ela se pareceria se eu fosse para a Bíblia, despido dessa realidade? Então, para mim, essa movimentação é de extrema importância. E eu não posso impor isso sobre os outros e não posso achar que o outro é certo e errado de não fazer como eu faço, que é submeter todas as coisas debaixo do crivo das Escrituras. E quando a gente faz essa movimentação, a gente vai notar que a soberania de Deus não é necessariamente completamente compatível com aquilo que Calvino faz. E a gente já teve essas conversas comendo hambúrguer, sentado e dando risada no passado, devido à influência da filosofia grega e tudo mais. Eu estou gostando muito de ver as pessoas lendo mais N.T. Wright e tantos outros, Oscar Cullmann, que sempre foram críticos dessa influência grega dentro do desenvolvimento da teologia e da doutrina cristã. Eu acredito que na questão da soberania de Deus é um dos pontos de extrema importância também, de que nem tudo faz parte do plano de Deus. De que não, a gente vive num mundo quebrado, não é a vontade de Deus que bebês morram, não é da vontade de Deus que bebês morram congelados na Síria, que morram de coronavírus. Então, acho que parte das nossas angústias e preocupações, às vezes, se dão mais pela nossa bagagem doutrinária e tradicional, que não é errado a gente ter. Agora, essa movimentação de submeter isso para as escrituras, eu acredito que, para mim, trouxe uma leveza muito grande. Eu acho que essa oportunidade está disponível para qualquer um. As pessoas, às vezes, confundem soberania de Deus com vontade de Deus. Tem isso também. Essa é uma importante distinção. Às vezes, eu sou soberano sobre o meu filho, no sentido de eu estou no comando ali, mas ele ainda pode fazer uma bobeira. Pode. Que não era da sua vontade, não era da minha vontade. Não era, exato. E não quer dizer que depois eu não vou exercer minha vontade, ou disciplinando, e eu vou guiando desse jeito. Claro, e o erro, acho, nosso, Marcos, é de começar a encaixar uns aos outros em caixinhas, de Calvino, Armínio, Lutero, mas tem que se despir disso. É uma tradição riquíssima, de extrema importância, não negligencio isso. Só que para buscar essa commonality, essa cumplicidade na leitura e na prática, a gente precisa ser honesto com aquilo que a gente traz na mesa. E eu sempre vi isso em você, por isso que sempre foi uma alegria sempre dialogar com você sobre essas coisas. Sem dúvida. Se Deus está forçando e a vontade dele é que todas as coisas aconteçam para que a gente venha a crer e a obedecer, então isso cria um problema imenso teológico. E daí como é que eu vou entender que Deus é amor? E onde existe amor não existe coerção, não existe força, não existe esse tipo de movimentação na parte de Deus. A gente cria vários problemas quando a gente se movimenta nessa direção. Então, acredito que essa é uma das importantes distinções essas que você fez, da soberania de Deus, que Deus está sob controle,
de que ele está assentado acima do dilúvio, de que ele vai trazer resolução para a história humana, e ao mesmo tempo o fato de que não é ele que causa todas as coisas. A gente entra em Aristóteles, entra em Agostinho. Senão não tem uma livre agência, senão a gente não tem como... Então, senão tudo senão acabou. A gente é robô. A gente acabou. Senta e faz o que você quiser, porque no final é isso mesmo, e daí, entendeu? É complicado. Conciliar o fato de que João escreve que Deus é amor, com todos. Inclusive, Calvino não menciona esse texto de 1 João em nenhum lugar do seu tratado teológico, cara. Você sabe Deus também, é amor. como você falou que você é um adventista assim, não muito ortodoxo. Bom, de acordo com os parâmetros da América do Sul, não, mas o engraçado é que o brasileiro fica bravo, mas o mundo todo... Mas você sabe que eu também não sou um presbiteriano... A gente se encontra na nossa pobreza de espírito, não é, Marcos? O último cara que você ouviu na Glocal que você foi citar, eu tive que mandar uns direct para você falar, não, vai devagar. É bons tempos. No final, até é bom. No final, a gente acaba sendo um problema em tudo quanto é canto, né, cara? Não tem problema. Deus tem misericórdia de nós também. Você falou do N.T. Wright, eu estou até fazendo um curso dele, pela dica de ontem, o Agreste falou que eles liberaram alguns cursos, e eu estou fazendo Filemon, e o N.T. Wright sobre escravidão, é muito bom, ele está arrebentando. Bom, cara. Porque E aí ele entende essa narrativa. Eu acho que a gente poderia ter um episódio todo aqui só para discutir N.T. Wright. Eu acho que ele reduz muito. É tudo muito simples para N.T. Wright. Mas pelo menos eu acho que ele entendeu que existe uma continuidade. E eu acho que a crítica que ele faz à tradição cristã, a Lutero e a todos mais aqueles que a gente considera pessoas que fizeram grandes contribuições e de fato fizeram, mas de se desvencilhar disso para entender como a igreja primitiva entendia certas coisas, de como Jesus ensinava, eu acho de extrema importância. Agora, tirando o Uncle Tom, o que você poderia dar de dicas práticas para pessoas que querem se aprofundar, estudar, ou ter uma leitura, ou assistir, ou ouvir música nesse tempo? Cara, tem muita coisa boa. Eu não sei nem por onde começar. Eu acredito que tem muita gente fazendo um trabalho consistente, há anos já, que não mudaram com os ventos e com a retórica e com as mudanças políticas, que mantiveram o ensinamento simples e tudo mais. Então, buscar essas pessoas, eu sempre apreciei o seu trabalho, o trabalho do Ed, o trabalho do Caio. Hoje tem um pastor agora em São Paulo, grande amigo meu da Terceira Margem do Rio. Terceira Margem do Rio é um grupo que eu tenho com o Leonardo Gonçalves, Edson Nunes, Lucas Iglesias, Felipe Valente. Todo o material da Terceira Margem no Rio está lá, livros publicados, textos e podcasts para ajudar as pessoas a entenderem essas coisas bonitas na Bíblia. Você ia falar que tem alguém em São Paulo. Sim, o Edson Nunes, que faz parte da Terceira Margem do Rio, ele é pastor da Nova Semente, que é uma igreja ali perto da Avenida Paulista. Está fazendo um trabalho lindo agora, pregando toda semana. Agora está fazendo live stream também, então procure por Nova Semente para ver as pregações dele, da equipe toda dele. Estão fazendo um trabalho muito bonito lá. Enfim, toda a equipe lá da IBAB, com Ed, vocês aí estão fazendo um trabalho bonito. E claro, tem muita gente boa por toda parte do Brasil, mas eu também não fico acompanhando o que está acontecendo e acompanhando pregação de muitas pessoas. Eu só compartilho aquilo que vem de pessoas que eu confio, não necessariamente em detalhes doutrinários, mas na integridade, na leitura da Bíblia, no comprometimento com o Evangelho e com as coisas que importam para Deus. Então, para mim, as diferenças denominacionais se desfazem nessa percepção única de como ver as coisas. Então, tem muita gente boa por aí afora. Os que vêm à mente são esses. De livro aí, bicho, tem um monte de coisa boa que pode ler aí. Então, um livro. Um livro. Momento. Cara, um livro para o momento. Então, um livro para pastores. Se você é pastor, pega qualquer livro do Eugene Peterson. Ele tem livros lindos. Eu acredito que esse homem tinha um coração pastoral. Pastor. Não mas eu acredito que para mim, como pastor hoje, eu já tinha lido livros dele antes como professor de teologia, como aluno de teologia, mas hoje, como pastor, para mim é uma outra pegada por completo ler as coisas que ele escreve. Os livros que a gente publicou na Terceira Margem do Rio, tem muita coisa boa lá também. E se for para recomendar um livro, acho que um livro que tem muita coisa boa simplificada é o Justificação, do N.T. Wright, que ele responde, né, as críticas do Piper. E eu acredito que essa é uma grande introdução, uma linda introdução para a história da Bíblia.
e de quão próximo era Jesus e a igreja primitiva da continuidade daquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Então, acredito que é um bom começo de entender essa continuidade, entender qual é de fato a história, o que significa a justificação pela fé. De novo, não acredito em tudo, acredito que ele reduz muitas coisas, mas para quem não está acostumado, entender essa direção E é básica. uma crítica ousada se você falar que N.T. Wright reduz algumas coisas. Não, eu acredito da rainha, que tudo com N.T. Wright é história. Tudo é história. Tudo tá na história. Nada pode sair da história. Agora eu entendi o que você quer dizer com reduzir. Não, ok, agora eu entendi. Então tem coisa. Aí eu vou usar uma expressão do Eugene Peterson. Christ plays in 10,000 places. Cristo brinca em 10 mil lugares diferentes. É verdade. Então, sim, tem a história. Mas o que pode limitar? O que pode limitar a ação do Espírito? Então, mas, eu acredito que aí eu acredito que tem o Reis, que é esse cara aqui, ó. Que também é colega do N.T. Wright. Eles escrevem muitas coisas juntos também. Richard Reis. Estou lendo bastante ele também, Visão Moral do Novo Testamento. Tem muita coisa boa. Então, ele dá um balanço no Uncle Tom. Richard Reis. Acaba sendo... Ô, Thiago, que eu queria agradecer... E leia poesia, turma. Lê poesia. Lê Fernando Pessoa. Lê Drummond. Lê, né? Pô, tem tanta coisa boa aqui, cara. Lê os Arrais, lê Paulo Goulart. Ouve os Arrais. É muito bom. Agora, mas é claro, de música, o Estevão Queiroga acabou de lançar uma música linda, vai lançar um dos melhores álbuns do ano, com certeza, esses próximos dias. A gente está preparando coisa nova eu estou preparando coisa nova do meu lado também, Leonardo Gonçalves, Biel, Gabriel Iglesias, Felipe Valente, toda essa turma que a gente sempre recomenda, que é tudo gente boa, gente do coração. Eu estou até pegando aqui meu histórico, que eu quero lembrar o nome Paulinho Nazaré, que eu amo ouvir cantar. Ouçam Paulinho Nazaré, é um dos meus favoritos. Ouçam Gladir Cabral. Isso que eu ia falar. O Gladir lançou agora, ele está fazendo umas lives incrível. Ele lançou uma música para esse coronavírus. Você ouviu, cara? Ouvi, coisa maravilhosa. O Gladir me inspira. Eu lancei uma pro Corona também. O Corona está inspirando todo mundo. É que a minha personalidade é mais essa do que qualquer outra coisa. Vem uma parada dessa, eu já fico em depressão. Se eu não escrever alguma coisa, eu não saio do buraco. Eu não posso ouvir muito das suas músicas, senão eu entro em depressão. Mas assim... mas a última eu acabei de postar. Chama Grande Beleza. Vai lá, essa vai te fazer feliz. Essa eu te garanto. Eu queria, para a gente encerrar, que você desse uma palavra pastoral para quem está em pânico, para quem está desesperado em casa, está aqui, abriu a nossa live, gostou do papo teológico, mais uma palavra pastoral. E no final, uma coisa que eu estou pedindo para todos, se eu fizesse uma oração, uma bênção, alguma coisa assim para todo mundo, para todos nós. É uma responsabilidade muito grande, Marcos. Esses dias, e para você que está assistindo, tentar comunicar algo para as nossas comunidades, algo para as pessoas que dê esperança, é um risco muito grande. Porque a gente pode cair em um dos dois extremos. A gente pode citar textos bíblicos que vão falar, esse não é problema, a gente tem que confiar em Deus, ele vai nos proteger. Esse é um dos extremos. Ou a gente pode cair no outro extremo de falar, olha, isso aqui é uma calamidade, vai todo mundo morrer, então vamos ir para Lamentações de Jeremias e viver lá nessa realidade, de Eclesiastes, de que a morte vai chegar e acabou. Então aqui, como pastor, eu tenho tentado manter um equilíbrio de não cair num desses dois extremos, que seria de extrema irresponsabilidade da minha parte. Então, se você está assistindo, um dos textos que eu comuniquei com a igreja ontem, quando a gente se reuniu online para orar uns pelos outros, se encontra em João capítulo 11, que é a história da ressurreição de Lázaro. Reler essa história ontem me ajudou muito a trazer um pouquinho de paz no coração. Jesus, ele aparece no vilarejo, Lázaro já está morto há alguns dias, Jesus conversa com Marta, conversa com Maria. Aí João para mostrar uma cena tão bonita, que Jesus ele para, ele olha as pessoas chorando, ele olha as pessoas lamentando, ele olha as pessoas comovidas com tudo, e o texto fala que o Espírito, aquilo que acontecia de Jesus, ficou profundamente movido. E poucos versos depois fala que Jesus chorou. Então isso para mim é um conforto muito grande. Um conforto muito grande porque isso desmistifica toda essa loucura do porquê que a gente vai se encontrar. Que fé cega é essa? Não, não é uma fé cega. Porque o Deus que a gente serve, revelado na pessoa de Jesus, é um Deus que não é passivo diante do sofrimento humano. Não é um Deus que ignora a nossa condição, que ignora as calamidades e as catástrofes que estão acontecendo ao nosso redor. Então, quando a gente recorre a Ele, quando a gente fala dele, quando a gente canta
sobre ele, a gente não está fazendo isso de forma cega. A gente faz isso consciente de que o Deus revelado através de Cristo é um Deus que se compadece do sofrimento humano e chora. E isso, para mim, é uma coisa muito poderosa. De que Deus não é passivo. De que ele é soberano, ele está no controle, mas por ele ser perfeito amor, ele sofre de forma perfeita também. Porque amor, em grande parte, é sofrer. Então, recorrer a ele, falar dele, pensar nele, de olhar para Jesus acalmando a tempestade com os discípulos no barco, falando paz, esteja com calma, e vendo o mar se acalmar externo, e vendo o mar dentro dos discípulos se acalmar ao ponto de eles falarem quem é esse que consegue acalmar as tempestades de fora e de dentro? Acho que a gente recorrer a esse Deus, um Deus que sofre agora, é uma das coisas mais importantes para a gente fazer como humanos, nem como religiosos. A importância de saber que além do caos existe beleza, e existe um Deus que não é passivo, que sofre e caminha conosco pelo vale da sombra da morte. Então, acho que a única mensagem é essa. A gente não está sozinho. E quando a gente fala de Deus, a gente não fala de um Deus passivo e distante. A gente fala de um Deus próximo e real, que chora. Amém. Amém. Vamos orar agora. Você pediu uma bênção, então vamos orar. Querido Deus, eu oro pelo Marcos e pela comunidade dele. Eu oro pelas comunidades e as famílias de todos que estão assistindo, pelos pastores, pelos membros, pelas ovelhas, por aqueles que não têm igreja nenhuma, por aqueles que entraram aqui sem saber por quê. Proteja essas famílias. Renove em nós um espírito de confiança e de paciência para saber que essa presente condição não vai ser a nossa condição final. E de que se a pior coisa que existe no mundo é a morte, a ressurreição de Cristo nos ensinou que a morte não tem a última palavra, de que existe vida, existe beleza e de que existe mais depois dessa curva. Mas até chegarmos lá, caminhe conosco, é o meu pedido. Renove em nós a esperança e renove em nós a confiança de que além desse tumulto todo existe um Deus compadecido que sofre conosco. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu querido, que Deus abençoe aí. Abraço para a família toda, Marcos. Sua família é muito querida. Crianças. Você não está perto do André, não, né? Eu estou a 1 hora do André. O André ele é pastor em Albuquerque. É 1 hora para o sul. Ele estava fazendo uma live aqui. Eu estava filmando o filho dele dando cambalhota. O André não sabe mais o que fazer lá. Mas o André está fazendo um trabalho lindo como pastor. Inclusive, o que eu posso recomendar também, os sermões do André. O André está traduzindo e colocando legenda em todos os sermões dele. Ele está estudando o livro de Lucas, está fazendo um trabalho incrível na igreja dele. Então procure por André Arraes os sermões dele, vão ajudar muito também. O pessoal precisa conhecer o André. O André é muito tímido, ele... Não é? Pelo contrário, o cara é mais vocal que eu lá. Quando eu chego na igreja dele, eu sento no fundo, fico quietinho, o cara é a voz do trovão lá. Tá bom, obrigado, viu? Obrigado, Thiago, você sempre é o parceiro. Querido, quando isso tudo passar, a gente faz uma outra live para falar sobre... para festejar. Ellen White. Não, vai ser só festejar. Vamos fazer uma live para festejar. Aí eu volto para o Brasil. Volto para o Brasil para ser seu diácono aí, para fazer oração depois do culto. Você achou que foi coincidência? Eu só fiz essa live para desejar um feliz sabá para você. Ah, obrigado. Porque você me ensinou que é o sábado. Você te ensinei? Poxa, que coisa. Ensinou. Eu começo na sexta e acabo no domingo à noite. Eu ensino para você e você fica feliz. Eu ensino para os adventistas. Os caras não gostam do que eu ensino. Cara, a única diferença... O sábado não é um dia de guarda. O sábado é um dia para viver. Não é um dia só. Eu começo na sexta e acabo no domingo. Me ajuda com esse povo, Marcos. Quando Jesus fala... Eu e meu pai trabalhamos todos os dias. Como quer trocar? Eu ensino para o povo fica bravo. Eu ensino para você fica feliz. Eu saí de 4 dias de reunião de presbitério. Você quer trocar? Você vem para os presbiterianos, eu vou para os adventistas. Eu faço a troca rapidinho. Você vem para cá, tranquilo, sem problema nenhum. Ai, caramba. Meu querido, falou, Marquinhos. Obrigado a todo mundo. Amanhã, sabe quem vai estar com a gente? Quem? Batistão. Davi Lago vai estar com a gente. Gente boa, manda um beijão pro Davi. Um bom menino, tá fazendo um lindo trabalho também. Também gosto. Um grande abraço a todos, gente. Valeu. Um abraço. Fala, Marquinhos. Como é que eu saio? Não sei.